Oi, meu nome é Isabelle. Eu sou a Brenda, Mariana, Amanda. E vamos apresentar para vocês a filosofia Pré-socrática. É isso, então vamos lá! mitologia grega. Os gregos eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de um deus. E naquela época eles se baseavam muito nas histórias desses deuses, não só dos deuses, como dos semideuses ou dos heróis de época. Então tudo relacionado à origem da vida, origem do universo, origem de qualquer tipo de objeto ou algo do cotidiano deles, eles acreditavam que tinha referência a esses deuses, a esses mitos, enfim. A polis ela surgiu lá no século 8 e 6 a.C. E a polis era mais ou menos um modelo de cidade-estado, ou seja, ela não dependia de outras cidades, cada uma cuidava da sua e assim ia. E a polis ela acreditava que quem tinha direito era apenas os homens nativos de lá, as mulheres escravas não tinham direito a opinar ou debate, porque naquela época tinha um negócio chamado debate em praça pública, onde eles debatiam e eles começavam a expor a sua opinião. Foi nesse momento onde eles não utilizavam mais o pensamento místico, não utilizavam mais as histórias desses deuses para se basear em suas argumentações, eles utilizavam o seu raciocínio, ou seja, a sua razão. Muitos historiadores acreditam que é nesse momento onde nasce a filosofia, porque é onde eles desenvolvem do seu racional e tiram as suas conclusões. Bom, os filósofos pré-socráticos, eles fizeram parte do primeiro período da filosofia grega. Eles formularam as suas teorias do século 7 ao século 5 a.C. Eles recebem esses nomes de pré-socráticos, pois são filósofos que antecedem Sócrates. Os filósofos pré-socráticos, eles buscavam nos elementos da natureza as respostas do ser e do mundo, e focando nesses aspectos, eles eram chamados de filósofos da physis. Bom, o período pré-socrático ele foi dividido em escolas ou em correntes de pensamento. Tendo como a primeira escola, temos a jônica, que ela foi desenvolvida na colônia grega, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Teve como seus principais representantes Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Nossa próxima escola é a História Pitagórica. Ela é conhecida como Escola Itálica. Ela foi desenvolvida no sul da Itália e um dos seus principais nomes é Pitágoras de Samos. A escola é a Escola Eleática, que também foi desenvolvida no sul da Itália e três dos seus principais nomes são Xenófanes, Parmênides e Zenão. A próxima escola é a escola atomista, também é conhecido como atomismo, e dois dos seus principais representantes são Empédocles e Demócrito. A busca da Axé foi a busca pela substância primordial para a origem do universo. Os filósofos eles queriam substituir a cosmogonia pela cosmologia. A cosmologia seria uma explicação racional e sistemática sobre a criação de tudo, e a cosmogonia é uma explicação baseada em mitos. Foi no século V, em Mileto, onde surgiu as primeiras escolas e os primeiros filósofos que buscavam encontrar respostas para a origem do universo. Também é considerado que nesse momento apareceram os primeiros físicos, porque eles que trouxeram explicações ou respostas para a natureza. E todos eles buscavam pela Arché. E agora, os pensadores de Mileto. Para começar, vamos falar sobre Tales. Tales foi o pensador que iniciou toda a indagação sobre o surgimento do universo. Ele fez observações de corpos hídricos, animais e vegetais, e com base também em conteúdos vistos por outros pensadores, ele teve a ideia de que a Axé seria a água. Porque tudo teria alma e também seria divino. Assim, os corpos não teriam uma segregação e o universo seria uno e homogêneo. Anaximandro foi o filósofo que procurou aprofundar as concepções do seu mestre Tales sobre a origem do universo. Ele começou a pesquisar e observar e ele considerou que os principais elementos não seriam a substância primordial. Ele considerou então que a Axé seria uma substância indeterminada, invisível aos nossos olhos.
Então ele mudou o nome de Arché para Apeiron, que no grego significava o indeterminado. Anaximenes, ele concordou que a Arché seria indeterminada, porém ele não conseguia colocar essa característica de indeterminado na Arché. Ao mesmo tempo que ele concordava, ele discordava. Foi então que ele começou a pensar, a observar as coisas, e ele concluiu que a substância primordial seria o ar, porque a gente precisa do ar para viver e o ar está em tudo, a todo instante tem ar. Então ele concluiu que o ar ele preenche o espaço vazio dos corpos e por isso seria substância primordial. Ele tinha uma frase de efeito que era: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim como todo o cosmo, sopro e ar o mantém. Então ele quis dizer que o ar mantém todo o cosmo do universo. Pois o ar é infinito e ilimitado e penetra os vazios. Então ele tirou esse nome de Apeiron. O Apeiron parou de existir e voltou a ser Arché. E ele também dizia que o ar ele é o gerador de movimento e de ânimo dos corpos. Pitágoras defendeu a tese de que tudo eram números, que o apeiron seria umas imposições numéricas sobre o universo, porque os pitagóricos eles entendiam que os nossos corpos eram formados por diversos pontos, e esses pontos formavam propriedades numéricas. Bom, Heráclito foi um pensador de Éfeso, e ele tinha um pensamento distinto de todos os outros filósofos de sua época, e por sua vez era muito original. Ele foi considerado o pai da dialética. Ele foi um dos filósofos mais fascinantes, porém ele tinha ideias muito confusas. Ele transmitia essas ideias por meio de jogos e charadas, e por esse motivo ele recebeu o apelido de obscuro. Por conta da forma com que ele transmitia suas ideias, o seu pensamento gera debates até hoje. Heráclito tinha um caráter altivo e melancólico. Ele se recusou a intervir na política e ele era contra os poetas antigos e os filósofos de sua época. Ele defendia a ideia de que tudo que existia era a manifestação da unidade da qual o homem faz parte. Ele dizia que as transformações eram as consequências da tensão entre os opostos, da ação e da reação. Esse pensamento pode ser reunido na frase: existe uma harmonia oculta das forças opostas. Para ele, o sol era novo a cada dia e se transformava a cada segundo. Ele também foi chamado de filósofo do fogo, porque ele defendia a ideia de que o fogo era o agente transformador, que purifica e fazia parte do espírito dos homens. Além disso, ele dizia que o princípio organizador que governa o mundo é chamado de Logos. Além dos pensadores de Mileto, existem os pensadores de Eleia, que estavam reunidos na escola filosófica eleática, que recebeu esse nome por conta da cidade em qual estava instalada. Os pensadores de Eleia, eles se concentravam na comparação entre o conhecimento sensível e o conhecimento racional. De suas reflexões, resultou que o único conhecimento válido é aquele que vem pela razão. Os pensadores de Eleia, eles se oporiam tanto à preponderância dos pensadores de Mileto quanto ao mobilismo de Heráclito. Parmênides foi um pensador de Eleia que tinha os estudos baseados na ontologia do ser, da razão e da lógica. O seu pensamento influenciou a filosofia antiga, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. A sua frase mais célebre é: o ser é e o não ser não é. Parmênides, em seu poema, explica que existem dois caminhos. Um é o caminho da opinião e outro é o caminho da verdade. O caminho da opinião seria o caminho conduzido pelas aparências, que no final levariam às incertezas. Já o caminho da verdade, ele seria um caminho conduzido pela lógica, o que levaria à razão. Todo o pensamento de Parmênides, na verdade a maioria dele, está reunido em sua obra sobre a natureza. Xenófanes ele era um poeta e filósofo grego que foi o fundador da escola eleática. Ele defendia a ideia de que o ser humano era composto por terra e água. Ele dizia que Deus era essencial a todos e a todas as coisas, sendo um ser superior aos seres humanos.
Bom, ele dizia que Deus era uma figura abstrata e não possuía formas humanas. Com este pensamento, ele criticava o antropomorfismo e os deuses da mitologia, pois ele dizia que Deus não possuía características humanas, sendo elas físicas ou psicológicas, e por sua vez, a mitologia grega atribuía características humanas aos deuses. Bom, Xenófanes também dizia que o saber era mais importante que todas as coisas, e principalmente mais importante que a aparência. Ele dizia que o progresso da humanidade só seria conquistado com a sabedoria dos homens. Zenão ele foi discípulo de Parmênides e ele contribuiu para a filosofia elaborando muitos paradoxos. O seu paradoxo mais famoso ficou conhecido como paradoxo de Zenão. Zenão era contra o pensamento pitagórico e, por sua vez, ele elaborou argumentos contra a inexistência do movimento. Zenão acreditava na unidade em detrimento da pluralidade. E a frase mais famosa dele, que concentra todo o seu pensamento, é: o verdadeiro é apenas um, todo o resto não é verdadeiro. Como eu havia dito, o paradoxo mais famoso de Zenão ficou conhecido como paradoxo de Zenão. Ele se resume em Aquiles, que é um herói grego muito veloz, e uma tartaruga. Os dois em uma corrida, em que a tartaruga sai 10 segundos antes do herói. E mesmo o herói sendo muito veloz, ele acaba perdendo a corrida para a tartaruga. Nesse paradoxo, Zenão ele quer mostrar que a humanidade ela gera falsas impressões, o que leva com que a gente tenha um conhecimento errado do mundo. Empédocles foi um filósofo, médico, professor místico e poeta nascido em Airagas, na Magna Grécia. Ele se esforçou por conciliar as concepções de Parmênides e Heráclito. Ele aceitava de Parmênides a racionalidade, que afirma a existência e a permanência do ser, mas ele também procurava encontrar uma maneira de tornar racionais os dados capturados pelos nossos sentidos. Sendo assim, ele defendeu a existência de 4 elementos primordiais que constituem as raízes de todas as coisas percebidas. São esses elementos: o fogo, a terra, a água e o ar. Esses elementos eles podiam se misturar e serem movidos de diversas maneiras em funções de 2 princípios universais opostos, que são eles o amor e o ódio. Segundo o filósofo, todas as coisas do mundo estão submetidas às forças cíclicas desses 2 princípios. Demócrito ele foi responsável pelo desenvolvimento de uma doutrina chamada atomismo. Ele concordava com a necessidade de plenitude e unidade do ser, mas ele discordava de que o não ser fosse apenas uma ilusão. A experiência do movimento para ele é a prova da existência de um não ser, que no caso é o vazio. Sua doutrina diz que todas as coisas que constituem a realidade são compostas de partículas invisíveis e indivisíveis, que ele denominou-as de átomos. O vazio, então, torna possível o movimento do ser, que no caso é o movimento dos átomos. Os átomos seriam homogêneos entre si, eles teriam o mesmo ser, a mesma natureza fundamental e seriam infinitos em números. Eles também seriam heterogêneos, mas nunca poderiam se converter uns aos outros. Por esse motivo, o atomismo pode ser considerado uma doutrina pluralista. Na concepção de Demócrito também há um dualismo, pelo fato dele afirmar que todas as coisas se explicam a partir do átomo e do vazio. O vazio em questão é um não ser, ou seja, não é uma substância não constituindo. Então podemos dizer que o vazio é uma arché em seu sentido pleno. Demócrito também entendeu que os átomos estão em constante movimento espiralado, chocando-se uns aos outros. Nesses entrechoques, eles podem ou atrair-se e aglomerar-se, ou repelir-se e separar-se. As distintas e infinitas composições dos átomos eram explicadas por Demócrito a partir de 3 fatores básicos. O primeiro é a figura, que não é nada mais do que a forma geométrica de cada átomo que compõe o corpo. O segundo é a ordem, que é a sequência de átomos de mesma figura que compõem um corpo. O terceiro é a situação de cada átomo em relação às coordenadas espaciais. Os pensamentos e a alma eram explicados a partir da aglomeração de átomos mais leves e sutis. O nascimento e a morte eram o resultado da união ou separação dos átomos.
Disso vem a afirmação de que nada nasce do nada e nada retorna ao nada. Ou seja, tudo tem uma causa. Então, por isso, o atomismo ele passou à história como uma teoria mecanicista, pelo fato de explicar que tudo parte a partir dos átomos e seus movimentos.